Muito bem, senhoras e senhores, dando continuidade, então. Não consideremos Project Finance, empréstimos corporativos relacionados a projetos ou refinanciamento relacionado a projetos e financiamento de aquisições relacionadas a projetos, para projetos que não estejam em conformidade com os requisitos relevantes dos princípios do Equador, ou seja, os bancos, os quais adotam os critérios dos princípios do Equador, na hora de fazer a análise e tomar sua decisão a respeito de conceder ou não determinado empréstimo, tá? No caso dessas 4 modalidades citadas, não vou me ater, tá, sobre o significado de cada uma. Ainda nessa aula eu vou falar a respeito disso, o que significa cada modalidade de empréstimo aqui que está citada, tá? Mas basicamente o que está dizendo aqui é que essas instituições não irão conceder nenhum empréstimo, tá? Nenhuma dessas modalidades, caso estes projetos não estejam em conformidade com os requisitos presentes, né, nos princípios do Equador. Basicamente é isso. Tá? Como empréstimos ponte e serviços de assessoria a Project Finance são concedidos na fase inicial do projeto, solicitaremos que o cliente comunique sua intenção de aderir aos requisitos dos princípios do Equador ao pleitear posteriormente um financiamento de longo prazo. Tá? Então aqui é um fator exclusivo que acontece no caso dos empréstimos pontes, tá? E serviços de assessorias a Project Finance, que nesses casos esses empréstimos são solicitados especificamente para fases iniciais, né? E aí no caso da renovação, aí sim é solicitado a adoção desses princípios no caso do empréstimo que estiver vinculado, né, a juros, né, e condições específicas relacionadas aos critérios, né, ao qual estamos estudando, né, no caso dos princípios do Equador. Os EPFS, né, analisarão e atualizarão os princípios do Equador periodicamente com base na sua experiência de implementação, de modo a refletir o aprendizado contínuo e as boas práticas emergentes. Bom, isso aqui, essa questão, né, de adotar as boas práticas, né, melhoria contínua, isso é um fator preponderante em qualquer tipo de sistema de gestão, tá? E acontece também no caso dos princípios do Equador, tá? Que não deixa de ser também uma espécie de sistema de gestão socioambiental, mas no caso aqui está voltado especificamente para análise de contratos, tá? Para concessão de empréstimos. Basicamente, essa é a diferença, inclusive, dos princípios do Equador para qualquer outro tipo de sistema de gestão. Tá? Eu diria até que princípios do Equador é apenas um termo utilizado para designar um sistema de gestão socioambiental para os casos de análise de contrato para concessão de empréstimos. Tá? Em outros casos, poderia se chamar sistema de gestão ou Agenda 2030, tá? Dependendo do contexto onde estes critérios estão sendo empregados. Tá? Então, basicamente é isso. As instituições financeiras que adotam os princípios do Equador, tá? elas estão sempre adaptando, né? Fazendo uma revisão tanto do documento oficial, tanto como das suas diretrizes que norteiam o próprio princípio do Equador. Tá? O pacto foi originado em 2003 e em 2019 foi publicada a sua 4ª versão. Com a evolução do framework, os critérios foram sendo atualizados. Por exemplo, em relação à consideração dos riscos climáticos dos projetos financiados. Então, a última atualização é de 2019, tá? E é neste documento que eu estou baseando todo o conteúdo deste módulo, tá, do curso, que é a 4ª versão do documento. E
Reitero que outras atualizações certamente virão, né? E é interessante que o profissional esteja sempre atento a essas atualizações, né? Não pare só nesse curso, aqui neste módulo, mas procure sempre estar se atualizando, principalmente através do site, né? Que eu já apresentei para vocês aqui. Lá vocês vão encontrar notícias, tá? Quando houver uma atualização do documento oficial, é publicado lá nesse site também, onde vocês podem, inclusive, fazer o download, tá, do arquivo. Então, basicamente é isso. A última revisão incluiu principalmente a questão dos impactos climáticos, tá? Que é um impacto ambiental que não havia um destaque, vamos dizer assim, né? Não era dado uma ênfase. Logicamente, era um aspecto que é contemplado dentro do levantamento de aspectos e impactos ambientais, porém, nas agendas globais ainda era um tema a ser debatido e cada vez mais é um tema que se torna um consenso, tá? A respeito da interferência do ser humano, tá? Da ação antrópica sobre os recursos naturais, o que acaba desencadeando aí mudanças climáticas, tá? Então, esses riscos climáticos, eles não necessariamente, tá? Bom que se diga também, eles estão relacionados ao aquecimento global. Eles estão relacionados a diversos eventos climáticos, tá? Não só como aquecimento, mas como elevação dos oceanos, derretimento de calotas polares, eventos de frio extremo, calor extremo, tempestades, furacões, e por aí vai. Tá? Bom, citamos, né, no slide anterior aqui a questão da evolução do framework, mas o que seria, né, esse termo? Né? Qual que é o significado? É um termo que se refere às estratégias e ações que visam solucionar um tipo de problema. Tá? Então, essa metodologia é algo que vem sendo aprimorado ao longo dos anos, e o próprio aprimoramento dessa metodologia é consequência da evolução, tá, dos critérios adotados nos princípios do Equador, tá, como o próprio texto diz. Basicamente, essa metodologia consiste na avaliação dos impactos ambientais, posteriormente na implantação de instrumentos de gestão ambiental, ou seja, instrumentos que vão fazer um monitoramento, controle, tá, inclusive das ações relativas aos impactos ambientais levantados. Tá? Depois, temos a avaliação dos indicadores ambientais, onde é possível visualizar a questão do monitoramento, né? Ou seja, se estes impactos estão aumentando, diminuindo, tá? De acordo com o seu grau de criticidade, se eles são benéficos, né? Positivos ou negativos. E a partir daí, tomar decisões para o aprimoramento dos instrumentos de gestões, ou seja, eliminar determinada ação que esteja sendo inconsistente ou ineficiente, tá? Ou adicionar alguma ação que possa ser interessante, né? Que a avaliação tenha mostrado aí algum efeito positivo ou negativo. Então, existem opções para ambos os lados também. E basicamente é isso. Aí, a partir de cada etapa, né, vamos dizer assim, desse esquema de gestão, cada etapa conta com uma série de procedimentos para executar cada item proposto. Tá? Então, basicamente, pessoal, nessa aula, eu finalizo aqui a introdução dos princípios do Equador. Tá? Lembrando que eu já havia dado uma introdução na aula anterior, mas que nesta aula eu me propus a fazer, né, repetir algumas informações, até para que esteja fixado de melhor forma na mente de vocês, né? Porque a primeira aula, muitas das coisas passa batido, então
rever alguns temas é importante. Tá? Tive também a oportunidade de entrar em maiores detalhes em alguns temas, então isso é importante também, algo que eu não pude fazer na aula anterior, devido à necessidade de dar um contexto, né, para quem não conhecia zero, né, a respeito do tema. Então agora, já conhecendo, é possível explorar melhor os detalhes. Tá? Dessa forma, eu vou fazer o mesmo com o tema objetivos, tá? Que no caso seria o escopo. Tá? Então, entramos agora na fase do escopo dos princípios do Equador. Tá? Então, o que eu passei até agora foi uma base teórica, né? As referências para a adoção dos princípios do Equador. E agora a gente entra realmente na parte dos objetivos. Né? A que se propõe os princípios do Equador, né? Ou seja, estes critérios socioambientais adotados na hora de analisar possíveis empréstimos, tá? Para a execução de empreendimentos. Os princípios do Equador aplicam-se em nível global e a todos os setores da economia. Tá? Eles se aplicam aos produtos financeiros descritos a seguir, quando estes forem utilizados para apoiar um novo projeto. Então, basicamente, tá? Traduzindo o que foi lido aqui, este empréstimo se aplica a praticamente tudo, né? Porque esse nível global, ou seja, abrange todos os países, praticamente todos, e a todos os setores, ou seja, um recurso financeiro, né, que está disponibilizado aí praticamente para qualquer empreendimento de qualquer área, tá? Desde que este empreendimento se enquadre nos princípios do Equador. Tá? Tá. Quais são os produtos financeiros, né, que eles estão destinados? São esses produtos, né, citados aqui, ó, nessa parte que eu passei direto. Né? Lembra que eu falei que eu não ia falar a respeito de cada um? Que mais para frente a gente ia voltar a ver? Bom, chegou o momento, tá? Número 1 são serviços de assessoria a Project Finance, cujo custo total do capital do projeto seria igual ou superior a 10 milhões. Tá? 2. O Project Finance, cujo custo total do capital do projeto seja igual ou superior a 10 milhões. Então veja que há uma classificação do projeto de acordo com o valor por ele solicitado. Tá? Ou seja, se é igual ou superior a 10 milhões, ele vai se encaixar no serviço de assessoria a Project Finance. Tá?